Bom, pessoal, mais um exemplo aí com três variáveis da nossa função f de x, y, z, que é igual a x quadrado, y ao cubo, z à quarta, mais z ao cubo, y à quarta, exponencial de x, menos y à quinta, seno de x vezes z. Vamos começar fazendo a derivada parcial em relação a x. Então, derivada parcial da função f em relação a x. Derivada aplicando em todo mundo. Vamos lá. Você tem aí derivada parcial em relação a x, x quadrado, y ao cubo, z à quarta, mais derivada parcial em relação a x, z ao cubo, y à quarta, exponencial de x, menos derivada parcial em relação a x, de y ao cubo, seno de x vezes z. Ok? Agora, quem for constante sai da derivada, pessoal. Então, nós temos aqui, no primeiro termo, y ao cubo e z à quarta. Podem sair porque são constantes, porque não dependem de x. Sobra o que para a gente? Derivada parcial em relação a x, de x ao quadrado. Na segunda parcela, z ao cubo e y à quarta são constantes. Z ao cubo, y à quarta. Sobra o que? Derivada parcial em relação a x, a exponencial de x. Menos. Aqui no terceiro termo, y à quinta, olha, é constante. Sai da derivada, sobra a derivada parcial em relação a x, do seno de x, z. E agora vamos lá, aplicar a derivada. Primeiro termo é derivada de x quadrado, derivada parcial de x quadrado em relação a x, pessoal. Derivada de x quadrado dá 2x. Multiplicada por esse termo, nós vamos ter 2x, y ao cubo, z à quarta. Aqui, pessoal, derivada parcial em relação a x da exponencial de x. Derivada exponencial é a própria função exponencial. Então, nós temos z ao cubo, y à quarta, exponencial de x. Menos y à quinta repete. E aqui, derivada parcial em relação a x do seno de xz. Derivada do seno, cosseno de xz, vezes da derivada parcial em relação a x de x vezes z. Ok? Então, nós vamos repetir todos esses termos e vamos realizar apenas essa última derivada que está faltando. Lembrando que z é constante, ele vai sair da derivada. Então, 2x y ao cubo, z à quarta, mais z ao cubo, y à quarta, exponencial de x, menos y à quinta, z que sai da derivada porque é constante, cosseno de x, z, e a derivada parcial em relação a x do próprio x, que dá 1, então não precisa mais colocar aqui. E o nosso resultado da primeira derivada parcial em relação a x está feito. Ok, pessoal? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos escrever aqui a derivada parcial da função f em relação a y. Então, novamente, você vai pegar aí, ó, derivada parcial em relação a y, x quadrado, y ao cubo, z à quarta, mais derivada parcial em relação a y, z ao cubo, y à quarta, exponencial de x. Menos. Aqui, pessoal, vamos lá. Parcial em relação a y, de y à quinta, seno de x, z. Fecha. E agora vamos observar os termos que são constantes e vão sair da derivada. No primeiro fator, nós temos x quadrado, z à quarta. Então, x quadrado, z à quarta cai fora. Sobra derivada parcial em relação a x, perdão, em relação a y, de y ao cubo. No segundo termo, z ao cubo e exponencial podem sair. Z ao cubo, exponencial de x sai, sobra a derivada parcial em relação a y, de y à quarta. E no último caso, sai a função seno de xz, porque não depende de y. Seno de xz, sobra a derivada parcial em relação a y, de y à quinta. E agora vamos lá, aplicar as derivadas em cada termo. Derivada de z ao cubo, perdão, derivada de y ao cubo em relação a y. 3y quadrado, né? Multiplicando com esses termos aqui, nós vamos ter, ó, 3x quadrado, z à quarta, y quadrado. Mais, aqui, pessoal, derivada de y à quarta parcialmente em relação a y. Vai dar 4y ao cubo. Então, 4z ao cubo, exponencial de x, y ao cubo. Menos, aqui, pessoal, vou derivar y à quinta em relação a y.
5 y quarta seno de x, z. E você realizou a sua derivada parcial em relação a y. Ok? O que falta agora? Derivada parcial em relação a z. Vamos lá. Derivada da função f em relação a z. Então, nós temos aí derivada parcial em relação a z de x quadrado, y cubo, z à quarta. Mais derivada parcial em relação a z, z ao cubo, y à quarta exponencial de x. Menos derivada parcial em relação a z, y à quinta seno de xz. xz. Os termos que são constantes podem sair. Quem é constante aqui no primeiro termo? Nós temos, olha, x quadrado, y ao cubo. X quadrado, y ao cubo. Sobra a derivada parcial em relação a z, de z à quarta. No segundo termo, y, a quarta e a exponencial podem sair. Exponencial de x, y à quarta, derivada em relação a z, de z à terceira. Menos, no último termo, y à quinta é constante. Y à quinta é constante, sobra a derivada parcial em relação a z, do seno de x, z. Feito isso, pessoal, podemos aplicar aí a derivada nas funções, em cada termo da função. Então, olha só, derivada de z à quarta, 4z ao cubo. Então, nós vamos obter aqui 4x quadrado, y ao cubo, z ao cubo. Mais derivada parcial de z ao cubo em relação a z, 3z ao quadrado, multiplicado por esses termos. Então, 3 exponencial de x, y à quarta, z ao quadrado. Menos, pessoal, aqui, y à quinta, derivada parcial de seno de xz em relação a z. Derivada do seno, cosseno de xz, xz, vezes a derivada de x vezes z. Derivada parcial em relação a z de x vezes z, não y, x vezes z. Então, falta fazer o que, pessoal? A derivada apenas nesse termo. Aqui você tem x e z. X é constante, vai sair da derivada, você vai derivar z em relação a z. Ok? Então, nós vamos obter aí, vamos ver se vai dar para fazer aqui, 4x quadrado, y cubo, z ao cubo, mais 3 exponencial de x, y à quarta, z quadrado, menos x, y à quinta, cosseno de xz, derivada parcial de z em relação a z, dá 1, não precisa colocar. E a nossa derivada parcial de z termina bem aqui, nesse ponto. Ok? Então tá aí, pessoal, mais uma situação onde nós temos aí uma função de 3 variáveis e você aplicando as regras de derivação corretas, aplicando termo a termo, você consegue desenvolver tranquilamente esses cálculos. Ok? Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.